Bom, boa tarde a todos. É um prazer ter todos aqui presentes. Para essa, hoje será a sexta palestra organizada em conjunto, né, com os PRHs 1 da UFMG, PRH 3 da UFRJ, da Escola de Química, o PRH 17 da Poli, da UFRJ, PRH 27 do Senai Cimatec, e o PRH 37 da UFRN, né? O webinar hoje opa, intitulado Rotas para a Produção de Bioquerosene de Aviação, que será apresentado pela nossa pós-doc Fabiana Pereira de Souza, que é pós-doc do nosso RH, 46. Fazendo uma breve apresentação da Fabiana, ela é bacharela, mestra e doutora em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Desde a sua monografia, né, vem trabalhando, né, com a catálise heterogênea, síntese de biodiesel. No mestrado também deu continuidade ao projeto, né, desenvolvendo metodologias alternativas para a quantificação de biodiesel. No doutorado foram produzidos biocombustíveis drop-in, né, biohidrocarbonetos na faixa da gasolina e do diesel, e também do querosene para aviação, né, a partir de catalisadores comerciais. E a Fabi já é nossa velha de casa do LEC, né, do Laboratório de Ensaio de Combustíveis. Fabi, é um prazer imenso poder assistir, né, essa palestra que você vai apresentar para a gente. É, Agradeço aqui a presença de todos. Passo a palavra para a professora Vânia Paza, que é a coordenadora do nosso PRH1, né? Professora Vânia Paza. Bom, pessoal, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela. É uma satisfação muito grande, né, estar aqui hoje, contribuindo, né, vendo o nosso PRH contribuir aí para o grupo, né, a gente convidou a Fabiana, a Fabi, né, e eu gostaria de falar que a Fabi também já foi PV, né, do nosso antigo PRH 46, né? E ela retoma agora suas atividades com a gente como pós-doc, né? Ela foi, acho que, a primeira ou a segunda tese que a gente desenvolveu nessa área de combustíveis drop-in, né? Que são biohidrocarbonetos para aviação. Então, é uma alegria muito grande ter a Fabi aqui com a gente. Agradeço a presença de todos, né? E passo a palavra, então, à Fabiana. Um abraço para todos. Muito obrigada Bem-vinda, pela Fabi. apresentação, Henrique, professora Vânia. Eu estou muito feliz, muito honrada. É um privilégio muito grande de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse assunto que é tão importante e, de certa forma, urgente, né? Porque o bioquerosene de aviação, eu acho que é a forma mais importante para o setor aeronáutico conseguir, então, estabelecer ou chegar às metas de redução do CO2 na atmosfera. Tá, então hoje a nossa conversa vai ser sobre rotas para a produção de bioquerosene de aviação e algumas implicações, né? Essa apresentação ela vai ser dividida da seguinte forma, então a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o bioquerosene de aviação, o que é esse bioquerosene de aviação, o que é o biocombustível sustentável, alternativo, qual que é a evolução do bioquerosene no Brasil, quais são as principais características que esse combustível precisa ter, como é que é a situação do bioquerosene, do SAF no mundo, e qual é o procedimento, quando que tenha feito um combustível no meu laboratório, qual que é o caminho de levar esse combustível de aviação feito no laboratório até a turbina de um avião. A gente vai falar das rotas certificadas já pela STM, e, por fim, fazer algumas considerações finais para fazer a gente pensar. Então, a primeira grande pergunta, né? O que é o bioquerosene de aviação? Então, a primeira ressalva aqui, a gente fala muito em bioquerosene de aviação, mas num cenário mundial é bem comum usar a sigla SAF, que significa combustível de aviação sustentável. E nada mais é do que hidrocarbonetos derivados de biomassa ou de uma fonte que seja sustentável, que possam ser usados em turborreatores, turbopropulsores aeronáuticos que sejam capazes de substituir integral ou parcialmente o querosene de origem fóssil.
Só que sempre foi assim. Por quê? A primeira conversa que se teve no Brasil a respeito do bioquerosene de aviação foi lá na década de 70, com o professor Expedito Parente. Então, lá ele fazia uma proposta de que o combustível aeronáutico ele podia ser produzido a partir da transesterificação de óleos e gorduras, assim como é feito para o biodiesel. Então, ele defendia que as cadeias mais longas seria o biodiesel e as cadeias mais curtas poderia ser usado como querosene de aviação. Seria, então, o bioquerosene de aviação. Então, com essa ideia, em 1984, houve o primeiro voo, né, usando o bioquerosene de aviação. Esse bioquerosene, então, que é um éster, né, assim como o biodiesel. E em 1985 surgiu a primeira patente de bioQAV aqui. Só que percebam que todo esse trajeto, o bioquerosene aqui, ele é um éster e não um hidrocarboneto como eu dei a definição agora há pouco, né? E isso mudou quando? Isso mudou lá no início dos anos 2000, onde a IATA, que na verdade é uma associação comercial de companhias aéreas, e que hoje faz parte de 290 companhias, fez uma carta conjunta, um comunicado, um documento, que ela expressava que o biocombustível de aviação necessariamente devia ser hidrocarboneto. Independente da fonte, o que deveria chegar na aeronave eram hidrocarbonetos por conta das propriedades. Então, assim, surgiu em 2009 a primeira rota regulamentada pela STM, que foi a rota Fischer-Tropsch. E hoje, né, até 2021, são 8 rotas já regulamentadas pela STM. E, a partir de então, né, então aqui a gente vai falar só sobre hidrocarbonetos, como o bioquerosene para aviação. E quais são as principais características do bioquerosene de aviação ou do SAF? Primeira característica muito importante, alta densidade energética, ou seja, alto poder calorífico. Eu preciso que esse combustível tenha uma grande quantidade de energia armazenada num pequeno volume. Isso porque aeronaves podem fazer voos longos, onde não há possibilidade de fazer uma recarga de combustível, né, um abastecimento de combustível no caminho. Então, isso é importante. Segundo ponto importante, ela tem que ter a volatilidade adequada. Ou seja, eu preciso garantir a formação de vapor suficiente para dar partida frio na aeronave, porém, essa quantidade de vapor ela não pode ser muito grande, porque se ela for muito grande, eu posso ter grandes perdas nos processos de armazenagem, transporte ou manuseio desse combustível, né? Além de ser potencialmente perigoso. Um outro ponto muito importante e é bastante relevante para o abandono do éster como um combustível de aviação é o baixo ponto de congelamento. As temperaturas de congelamento elas têm que ser, no máximo, menos 40 graus Celsius, porque o éster, como o professor Expedito Parente tinha concebido, não é possível, né? Outro ponto importante é a ausência de água em solução. Aqui é um outro ponto que pega muito no éster. O éster, por ser um composto oxigenado, ele tem maior afinidade com a água. E se tiver água na mistura, a baixas temperaturas pode haver separação de fase e possivelmente pode haver também a proliferação de micro-organismos. E outro ponto importantíssimo também é a elevada estabilidade química. O combustível de aviação ele não pode ter duplas ligações, muitas duplas ligações. Por quê? As duplas ligações são sítios para reações de oxidação, por exemplo. Então, o que eu preciso? Como é que o meu biocombustível ideal tem que ser? Então, ele tem que ser hidrocarbonetos, preferencialmente ramificados ou cíclicos, para que eu tenha uma temperatura de congelamento baixa. E saturados, de modo que eu tenha uma estabilidade química grande aí. E no mundo, como é que está o biocombustível no mundo? Esse dado foi bem interessante, que ontem eu estava olhando esses dados, e hoje eu fui conferir e os números já tinham mudado bastante. O bioquerosene está avançando de maneira bastante significativa, mas ainda muito pouco porque precisa, né? Mas hoje nós temos 8 rotas certificadas para combustível de aviação alternativo. Existem 21 aeroportos que distribuem blendas com o combustível alternativo, com o SAF, e já foram feitos mais de 340 mil voos comerciais com blendas do combustível fóssil com alternativo, sustentável, que é o nosso bioQAV.
E onde estão esses aeroportos, né, que já utilizam o BioQAV? Então, estão concentrados basicamente nos Estados Unidos e na Europa, né? O que já é de se imaginar. E aqui também tem na Austrália. E quais são as possibilidades? As possibilidades de fazer biocombustível de aviação são inúmeras, né? Com inúmeras matérias-primas renováveis ou sustentáveis, se a gente for levar em consideração a captura de CO2, por exemplo, para chegar ao combustível alternativo. Então, pode ser o hidroprocessamento, que usa altas temperaturas e pressões de hidrogênio, pode passar por uma liquefação hidrotermal, processos de gaseificação, Fischer-Tropsch, processos bioquímicos. Então, é uma infinidade, é uma grande possibilidade, é um grande leque de possibilidades. Agora, eu quero chegar num ponto, supondo que, eu não sei aqui quantos de nós trabalham com a produção do bioquerosene, mas supondo que a gente consiga chegar num querosene que seja bacana, que seja interessante, que seja sustentável, que tenha uma possibilidade real de ir para o mercado. Como é que eu faço para tirar esse querosene, esse bioquerosene lá do meu laboratório e colocar ele numa STM? Você vai, então, do laboratório até o avião. Eu conto para vocês, na verdade eu não conto, quem conta isso é a STMD 4054, que foi elaborada pelos fabricantes de aeronaves, junto com o pessoal da STM, que vai falar todas as diretrizes, quais são as etapas que precisam ser seguidas para que você consiga ter um bioquerosene, um biocombustível certificado segundo a STM. O processo, de maneira geral, é mais ou menos assim, tá? Lembrando que cada negativa aqui restarta, volta tudo do começo. Então, a primeira coisa que a gente precisa seria, para começar o processo, né, o programa de testes, então, é a especificação do combustível. O meu combustível ele tem as especificações que são adequadas. Se for sim, precisa de alguma avaliação extra, precisa de setar mais alguma coisa. Então, essas perguntas surgem porque vai depender de processo para processo da negociação com o fabricante para ver qual que é a rotina de testes, tá bom? Passado toda uma rotina de testes que vai da especificação até voos de teste, né, para verificar o combustível, isso vai ser reportado ao fabricante, que aqui a gente chama de OEM. O fabricante, então, ele vai fazer uma revisão interna, vai chamar todos os diretores técnicos, as pessoas que entendem do assunto, para ver se aquele combustível é viável ou não. Sendo viável, o fabricante ele vai mandar para a FAA, que na verdade é como se fosse talvez uma ANAC aqui no Brasil, que é uma agência americana responsável por regulamentar toda a questão aérea dos Estados Unidos, né? E passando por esse órgão, né? Esse órgão vai voltar, dar uma devolutiva para o fabricante vai tornar isso uma especificação interna e Jesus, fugiu a palavra. E da mesma forma, né, no mesmo momento, vai enviar isso para a STM. E a STM, então, vai fazer uma segunda revisão, podendo rejeitar ou aceitar o biocombustível. Se aceitou, ótimo. Serviço pronto, está tudo ok, isso vira uma certificação STM. Se rejeitou, volta para o começo. Mais ou menos assim que funciona. Essa é uma visão geral, agora uma visão um pouquinho mais sequencial. Então, tem uma primeira etapa, nessa primeira etapa vai fazer, então, a especificação das propriedades de blenda, usando a STMD 1655 e outras normas que forem relevantes. A segunda etapa vai consistir em falar quais são as propriedades desse combustível, quais são as propriedades químicas desse combustível, quais são os hidrocarbonetos que estão lá dentro, qual é o percentual de cada tipo de hidrocarboneto. Tem muito aromático, tem alifático, tem muitos compostos cíclicos, tem outros materiais lá dentro, tem algum resquício de algum material orgânico, tem algum álcool, tem algum metal, né? Tem algum inorgânico proveniente, por exemplo, de lixiviação de catalisadores. Então, tudo isso deve ser avaliado. Em seguida, vai ter a questão da físico-química, então, os testes físico-químicos para avaliar se é compatível, né? Então, vai ver lubricidade, viscosidade, ou seja, todos aqueles parâmetros que a gente já sabe que precisa, propriedades elétricas. Vai fazer também uma questão de compatibilidade preliminar com alguns materiais. Então, só depois disso, a gente vai enviar um relatório para o fabricante. Aí, o
fabricante vai observar, ver se é aceitável ou não, se pode passar para a próxima fase de teste. Ele aceitando, aprovando, vai passar para a próxima fase, onde vai ter uma análise mais fina em questão de compatibilidade, segurança, e só então vai passar para a etapa de teste de voo, né? E passando por todas essas etapas, então volta para o fabricante vai dar o aval se vai ser permitido ou não. Sendo permitido, ele passa a bola para a STM. Então, notem que é um processo que é longo e que demanda algum dinheiro, né? Então, não é tão simples assim. Então, na hora que a gente vê uma norma certificada lá na STM, a gente pode imaginar todo o caminho que esse processo percorreu até virar uma rota certificada na STM. E qual a STM né? Essa é a STM 7566. A STM 7566, ela vai falar exatamente sobre as atribuições e quais são os parâmetros que cada rota, que cada combustível, né, vindo de cada rota, ele precisa ter para ser aceito. E quais são essas rotas já certificadas pela STM? A primeira rota, né, que a gente já viu lá que foi em 2009, a rota Fischer-Tropsch. A segunda rota é a rota REFA, que atualmente eu acho que é a mais estudada e talvez a mais usada. A terceira rota são isoparafinas sintetizadas de açúcares fermentados e hidroprocessados em seguida, que é a rota CIP. Depois a rota querosene parafínico sintetizado com aromáticos, que nada mais é do que Fischer-Tropsch adicionado de aromáticos. Querosene parafínico sintetizado por álcool, é o famoso álcool Voltjet. Querosene por hidrotermólise catalítica, essas são mais novas. E a HC-REFA, que é o processo REFA feito com uma alga específica, que a gente vai falar um pouquinho. Para ter noção, né, a gente viu agora sobre qual que é o caminho, né, o longo caminho de sair do laboratório até chegar a uma certificação da STM, isso dá para ter uma ideia nessa linha do tempo, né? Então, a primeira rota foi a rota Fischer-Tropsch, em 2009, a rota REFA só foi implantada 2 anos depois, a rota CIP só 3 anos depois. Então, não são uma sequência, né? Não é aquela coisa, tipo, eu vou certificar o meu combustível, é super rápido, né? Exige tempo e exige dinheiro, tá bom? E as últimas rotas certificadas, então, foram certificadas agora, no ano passado, né, que é a rota HC-REFA, que é a rota REFA feita especificamente com uma água, e a rota CHJ. Nós também temos, né, a nossa norma, que é a resolução ANP 778, de 2019. Então, nessa resolução, nós temos 5 rotas certificadas aqui. E por que não tem as 7, né? Porque as 2 últimas foram aceitas, né, no final de 2020, então ainda não deu tempo de atualizar. Mas eu acredito que em breve essas 2 novas rotas devam fazer parte também da resolução da ANP. Falando um pouquinho, então, da primeira rota, qual é a primeira rota, né? A rota de Fischer-Tropsch. As matérias-primas usadas no processo de Fischer-Tropsch são carvão mineral, gás natural, biomassa, que é o grande boom, né? Talvez o Brasil ele tenha um potencial interessante para essa rota de Fischer-Tropsch, porque nós produzimos bastante biomassa, né? Bastante resíduo, então pode ser uma rota bastante promissora. Aqui tem algumas empresas que têm propostas ou projetos de comercialização usando essa rota, e a proporção máxima na mistura com querosene fóssil é de 50%. Funciona mais ou menos assim, né? Supondo que a gente pegue uma biomassa, essa biomassa vai sofrer um processo de gaseificação, nesse processo vai formar o gás de síntese, esse gás de síntese vai para um reator Fischer-Tropsch e vai sair, então, N-parafinas e olefinas, que podem variar de tamanhos, podendo ir de um átomo de carbono até dezenas. Esse produto, né, intermediário, então, vai passar por um processo de hidrotratamento, onde eu posso obter, então, a faixa do bioquerosene de aviação. As temperaturas usadas nesse processo podem variar de 150 a 300 graus e pressões de 1 até dezenas de atm. Principais reações que acontecem para a formação de alcanos e de alcenos.
pode parecer até relativamente simples, né? Porque eu fiz de uma maneira caixinha, aqui acontece isso, mas na verdade é um processo, assim como os demais, que inspira cuidados. Então, para eu conseguir uma faixa adequada, lembra que eu falei lá que é de 1 até dezenas de átomos de carbono? Eu não quero de 1 até dezenas de átomos de carbono, eu quero maximizar, eu quero otimizar a produção do bioquerosene de aviação. E por isso eu preciso controlar o crescimento dessas cadeias. E para isso eu vou precisar mexer muito bem no processo, controlar muito bem o processo, controlando a temperatura, a pressão, a razão dos reagentes, né, hidrogênio, CO, o tempo de permanência, o catalisador. Então, tem uma série de variáveis, o que justifica estudos para otimização. Então, esse foi um artigo que eu encontrei, de 19, que os autores usam alguns cátions como promotores, usando catalisadores à base de ferro, que são catalisadores bem comuns e bem usuais na roça de Stirtrop. E com isso eles conseguiram um aumento de até 30% na faixa do bioquerosene de aviação, na faixa de interesse. Outra pesquisa muito interessante que está sendo desenvolvida no Brasil é a captura de CO2. Esse CO2 ele vai sofrer um de eletrólise, obviamente, para que o processo seja mais sustentável ainda, a gente vai usar energia renovável, como energia eólica, energia fotovoltaica. Na eletrólise vão ser formados CO e o H2, que são gás de síntese, e oxigênio, e esse gás de síntese vai para uma planta de processamento, que vai dar origem, então, ao bioquerosene de aviação. Então, esse processo, esse projeto, está sendo e tem a participação de todas essas instituições, incluindo o Instituto Pasteur, que, segundo a reportagem, ele vai fazer a transferência. A segunda rota, né, o anexo 2, ele fala da rota REF, que é a querosene parafínico sintetizado por ácidos graxos e ésteres hidroprocessados. Então, quais são as matérias-primas usadas, né? São fontes de ácidos graxos e ésteres, óleos, o grande problema da utilização dessa matéria-prima é que ela é uma matéria-prima nobre, então ela é cara ainda. Então pode ser um empecilho em relação ao custo. Existem várias empresas com propostas do projeto de comercialização, óleo e algumas outras. E o processo, via geral, acontece da seguinte forma, né? Então é feita a extração do óleo a partir da biomassa. Esse óleo vai sofrer o processo de hidrotratamento, seja altas pressões de hidrogênio, altas temperaturas, vai formar N-parafinas. Essas N-parafinas, dependendo das condições, talvez elas vão precisar ser isomerizadas e craqueadas para formar N e isoparafinas. E então, mediante um fracionamento, eu vou conseguir o combustível REFA. Quais são as principais reações que acontecem aqui? São as reações de desoxigenação dos óleos e gorduras. Então, aqui a gente tem a reação de descarboxilação e decarbonilação. Essas duas eu vou formar um hidrocarboneto com a menos de carbono do que o ácido graxo que deu origem, e a reação de desidratação ou hidrodesoxigenação também, dependendo da literatura que a gente for consultar. Que aí a gente vai formar um hidrocarboneto com o mesmo número de carbonos do que o ácido graxo que o deu origem. As condições, normalmente usa-se metais nobres suportados, cobalto, molibdênio, níquel, molibdênio suportados em eólicas. A temperatura pode variar de 300 a 450 graus e a pressão pode variar de 20 até 80 bar de hidrogênio. Mais ou menos essa conclusão que pode acontecer na sua reação. As reações básicas são as reações de descarboxilação. E dependendo das suas condições, dependendo do reator que você usar, da temperatura, é possível que aconteça também reações de isomerização, craqueamento, ciclização e até a formação de aromáticos. Aqui tem um exemplo de um artigo onde foi produzido diesel verde e o bioquerosene de aviação a partir da desoxigenação palmiste, que é o óleo extraído da semente da palma. Nesse artigo, as condições foram relativamente brandas, foi usado apenas 300 graus, 10 bar de hidrogênio. Lembra que as condições normalmente vão
encontradas na literatura são bem altas, e o catalisador usado foi o paládio de carbono, ou seja, um metal nobre suportado em um suporte neutro, né? Então, aqui a gente vê um cromatograma muito lindo, uma série homóloga praticamente, bem limpinho, com poucos produtos, onde a gente vai ver basicamente os produtos da desoxigenação. Aqui nós observamos a presença expressiva de C11, C7, C9, que são hidrocarbonetos com número ímpares de carbono, lembrando que o ácido graxo de origem não tem número ímpar, são todos com números pares, então isso evidencia a ocorrência de reações de descarboxilação e descarbonilação. Nesse caso, a eficiência de desoxigenação chegou a 96%. Agora, um outro artigo, só para exemplificar como as condições podem alterar bastante os produtos, aqui foi feita a desoxigenação do óleo de soja. As condições foram parecidas com o anterior, 10 barras de hidrogênio, 350 graus a temperatura, só que aqui foi usado o catalisador fosfato de nióbio. E quando se utilizou o catalisador fosfato de nióbio, foi observado não só hidrocarbonetos lineares, mas também cíclicos e ramificados. Então, a comparação do cromatograma aqui, a gente vê que esse cromatograma é muito mais complexo do que o anterior. E aqui a eficiência chegou a 95%. A terceira rota, então, certificada pela STM, são as isoparafinas sintetizadas de açúcares fermentados e, em seguida, hidroprocessados, que é a rota CIP. Para a rota CIP, a gente precisa de matérias-primas que sejam ricas em açúcares, né? Cana-de-açúcar, milho, beterraba. E a proposta, o projeto de ação, na verdade, quem propôs essa rota foi a Amyris, e a Amyris e a Total são as únicas que atualmente demonstram interesse na produção deste combustível. Aqui o limite da mistura é de 10% apenas. Então, como é que funciona? Então, eu vou extrair o açúcar da biomassa, né, o açúcar fermentável, esse açúcar vai passar por um processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, eles usam uma levedura geneticamente modificada, de forma que ele vai produzir, por vias metabólicas, não um álcool, por exemplo, mas vai produzir esse composto aqui, ó, que é o farneseno. Observe que ele é um composto cheio de duplas ligações, bastante insaturado, e tem várias ramificações. Então, esse composto, para que ele possa ser usado numa mistura com querosene de aviação, ele precisa sofrer um processo de hidrotratamento, formando assim um farnesano. E aí sim, esse é o biocombustível via rota CIP. É uma forma um pouco cara de se fazer combustível, né, o biocombustível, porque a gente tem que pensar que o combustível ele tem que ser um produto feito para ser barato, porque você vai queimar, você vai literalmente queimar aquele produto. Então, a Amyris ela tem desenvolvido alguns outros produtos que possam, de repente, fomentar, né, fazer com que seja viável a produção do farnesano. Então, aqui tem a rota bioquímica para a produção do farneseno, lembrando que o farnesano é só depois do hidroprocessamento, e esse outro composto aqui, ó, artemisina. A artemisina, na verdade, é um antimalário, e ela tem um valor agregado muito grande, que pode variar de 120 até $1.200 por quilo. Então, é uma alternativa interessante que, de repente, pode até contribuir para viabilizar a produção do bioquerosene por essa rota também. Aqui tem o anexo 4, né, que a gente vai falar de querosene parafínico sintetizado com aromáticos. Aqui é basicamente a rota de Fischer-Tropsch com adição de aromáticos. Então, as matérias-primas são as mesmas. A proporção máxima na mistura também é de 50%. Lembrando aqui, né, para ser bio, obviamente, tem que vir de uma fonte renovável ou de uma fonte alternativa. E a Sasol é a única empresa que manifestou interesse ou proposta para projeto de comercialização. E como é que funciona, então, né, esse esquema? Então, eu tenho a biomassa, vou fazer a gaseificação dessa biomassa, vou produzir o meu gás de síntese e vai seguir o processo Fischer-Tropsch tal como foi falado antes. Então, vai para o processo Fischer-Tropsch, vai virar em parafinas, essas hidroparafinas vão ser para o processo de hidrotratamento, vai formar
os compostos na fração adequada, e isso vai virar o querosene de aviação Fischer-Tropsch. Só que essa rota, ela prevê o acréscimo de aromáticos. Esses aromáticos podem tanto vir do próprio processo Fischer-Tropsch, como pode vir de qualquer outro processo que não seja de fonte do petróleo, que não venha do petróleo, né, de alguma forma. Então, esses aromáticos, que normalmente é benzeno, ele sofre o processo de alquilação utilizando as próprias olefinas do processo Fischer-Tropsch produzido, para formar, então, os aromáticos substituídos. E esses aromáticos substituídos, então, ele se junta ao combustível Fischer-Tropsch. E é mais ou menos isso que acontece. E essa é a diferença. No anexo 5, então, tem o querosene parafínico sintetizado por álcool, o ATJ, desculpa, álcool de jet. O limite para essa mistura é de 50%, então 50% do combustível alternativo, mais 50% do combustível fóssil. A matéria-prima, assim como a rota CIP, são matérias-primas que sejam ricas em açúcares, né, onde você pode se extrair uma quantidade considerável de açúcares que possam ser fermentados. Aqui tem a gama de empresas que têm propostas ou projetos de comercialização, por exemplo. De maneira bem simples também, o que funciona basicamente da seguinte forma, né? Então, eu vou extrair os açúcares fermentáveis da biomassa, esses açúcares vão passar por um processo de fermentação, onde eu vou produzir, neste caso, álcoois, etanol ou isobutanol. Esse álcool ele vai sofrer o processo de desidratação, formando olefinas, e essas olefinas vão ser polimerizadas, formando, então, cadeias maiores, né, de isoparafinas. E essas isolefinas, desculpa, vai sofrer o processo de hidrogenação, vai passar pelo processo de hidrotratamento e vai formar, então, combustível de aviação. Simples, mas na verdade, como tudo na vida, não é. Então, esse processo, os catalisadores normalmente são metais e óxidos metálicos suportados em zeólitas. As temperaturas para o processo de oligomerização é de 300 a 350 graus, então é um processo que também, né, usa condições mais drásticas. O mais comum é usar o isobutanol como matéria-prima, mas recentemente, né, foi colocado também o etanol, aí formaria o etileno como intermediário. Transformar etileno em combustível de aviação de cara, normalmente é muito difícil e tem baixíssimos rendimentos, então tem muitas possibilidades de rotas dentro dessa rota, então muitas possibilidades de processos dentro dessa rota, né, que merecem ser estudados e que estão sendo estudados a afinco por muitos grupos de pesquisa. O anexo 6, então, que é o combustível para jato, vindo da hidrotermólise catalítica. Nesse caso, também a mistura limite é de 50%, e se utiliza óleos e gorduras, né? Fontes de triglicerídeo e ácidos graxos. A única empresa a se apresentar a proposta, o projeto de comercialização foi a Applied Research. Funciona mais ou menos assim. Então, tem óleos e gorduras, esse óleo vai sofrer um processo de hidrólise, normalmente hidrólise supercrítica, vai haver formação de ácidos graxos, e no reator de hidrotermólise catalítica, então, onde vai se manter esse processo supercrítico, sobre altas pressões, altas temperaturas, vai haver, então, as reações de craqueamento, isomerização, ciclização, produzindo, então, um bioóleo, e esse bioóleo, então, vai sofrer o processo de hidrotratamento, formando, então, os hidrocarbonetos que a gente tanto quer e precisa para o querosene de aviação. E, mediante uma separação, um fracionamento, aí a gente vai ter o biocombustível via hidrotermólise catalítica. Os trabalhos na literatura sobre hidrotermólise catalítica, eu consegui ver só essa patente, né, que é de 2008, é bem antiguinha, e fala mais ou menos como é que é o processo que eles idealizaram. Nesse caso, eles têm uma proposta para transformar o álcool, o triglicerídeo, direto ao combustível de aviação. Então, eles têm uma rota aí que não está muito clara, né, pelo próprio fato de ser uma patente, mas não existe tantos trabalhos ainda.
E, por fim, é a última rota da 7566, e é a rota HC-REFA. O que é essa rota HC-REFA? O nome é um pouco grande, é querosene parafínico sintetizado a partir de hidrocarbonetos, ésteres e ácidos graxos hidroprocessados, que na verdade é o seguinte, essa rota ela é feita especificamente por uma alga, que é essa alga aqui. Essa alga, ela naturalmente produz, por processos bioquímicos, pelo próprio metabolismo, ela própria produz o hidrocarboneto. Então, essa alga, como é que eu vou produzir esse combustível, então? Então, eu vou cultivar essa alga, desculpa, eu vou fazer a secagem dessa alga, a extração dos óleos e, em seguida, passar pelo processo REFA. Aí, sim, eu vou conseguir o combustível HC-REFA. Para mistura aqui, nesse caso, de apenas 10%. Curiosa para ver que tipo de hidrocarboneto que essa alga produz. Essa alga produz hidrocarbonetos bem grandes, na faixa de 34 carbonos, então é realmente um processo importante ter um processo de craqueamento para produzir hidrocarbonetos que sejam compatíveis com o bioquerosene de aviação, né? Além de outros óleos que são extraídos também, que no processo de hidrotratamento vão todos virar o querosene para aviação, o hidrocarboneto no tamanho adequado e com as características adequadas. Aqui foram 7 rotas, eu disse que são 8 lá no começo, né? Então a 8ª rota é um anexo da STM 1655. 1655, na verdade, são as especificações para o combustível de aviação fóssil. O anexo tem a possibilidade de usar fontes não convencionais no processamento. E quais são essas fontes não convencionais? São óleos, gorduras, ou seja, matéria-prima de rota REFA e matéria-prima da rota Fischer-Tropsch. E como é que isso entra no processo? Entra de maneira até bastante simples, né? Então, vamos lá, a entrada do petróleo, o petróleo vai sofrer o processo de destilação, então eu vou conseguir extrair aqui na faixa adequada o querosene de aviação e posso também extrair esse bioquerosene de aviação de compostos mais pesados depois de um craqueamento. Esse QAV fóssil, ele é misturado com mono, ditriglicerídeos ou os produtos do Fischer-Tropsch antes do processo de hidrotratamento. Tudo isso junto vai ser hidroprocessado, e então eu vou conseguir aqui o combustível padrão. Esse processo é um pouco controverso. Primeiro, o máximo que você pode colocar de material aqui renovável, sustentável, é de 5%. Então, tem alguns cientistas que defendem que 5% não chega a ser um combustível, um biocombustível, porque o teor é muito pequeno e tudo mais. Mas isso é uma discussão mais para frente, né? Talvez qualquer quantidade que se coloque aqui talvez possa ajudar ou não, eles realmente têm, é muito pequeno, então é uma conversa mais para frente, mas a STM associei de fonte não alternativa. E para finalizar, que eu acho que eu já falei bastante, eu queria colocar alguns pontos que a gente precisa pensar, né? Primeiro, o bioquerosene ele é importante para a política ambiental, isso porque o setor aeronáutico ele se comprometeu a reduzir as emissões de carbono, de CO2, né, na atmosfera. E para reduzir de maneira significativa, preciso implementar o querosene alternativo, porque de outra forma ainda não dá para fazer um ajuste mecânico, outro, mas quase tudo que se dava para fazer já foi feito, e as ambições ainda são muito grandes, né? E mais um detalhe, quanto mais o tempo passa, mais os voos estão se tornando comuns. Se a gente for pensar 15, 20 anos atrás, se a gente falasse que viajou de avião, oh, nossa, você viajou de avião. Hoje não, hoje é comum. Se você faz uma viagem longa de carro, as pessoas estranham, porque as viagens aéreas se tornaram muito acessíveis, né? Felizmente. E isso acaba sendo um problema para que o setor consiga contribuir ou consiga diminuir as emissões de CO2. Então, é preciso realmente, as companhias, né, a pesquisa, o bioquerosene, a política, tudo precisa estar integrado para que para que a gente consiga realmente atingir essas metas, né, para que o setor consiga atingir essas metas.
Como eu falei aqui, se vocês prestaram bem atenção, as rotas normalmente ou usam condições drásticas, ou usam matérias-primas mais caras, como óleos e gorduras, ou tem uma fonte bioquímica que normalmente também é um processo caro. Então, as rotas para a produção de bioquerosene ainda são um grande desafio econômico, né? Estima-se que 28% de todo o gasto das companhias aéreas seja com combustível. E logo quando começou, né, o combustível alternativo chegava a ser 200 vezes mais caro do que o fóssil. Hoje, com os ajustes, com os avanços tecnológicos, e isso diminuiu bastante, mas ele continua sendo consideravelmente mais caro. Hoje parece que está em torno de 20% mais caro. E 20% para quem compromete 28% da receita só com a parte de combustível ainda é pesado, né? Então, as companhias aéreas ainda têm uma resistência grande à utilização do biocombustível. Então, sim, talvez nós, como pesquisadores, como cientistas, como estudiosos dessa área, a gente possa contribuir com novas pesquisas, colocando rotas mais acessíveis, né? Proporcionando rotas mais acessíveis para a implementação de maneira mais efetiva. E um outro questionamento também muito importante, né? Quem é do setor de qualidade deve estar sofrendo muito com esse tanto de normas, com esse tanto de rotas. Como é que a gente vai fiscalizar isso? Como é que vai funcionar a qualidade com 8 rotas possíveis, né? Imagina quando tudo isso estiver operando, quando for muito comum, como é que vai funcionar essa questão da qualidade? Então, eu acredito que seja um caminho que ainda a gente precisa trilhar, nós somos crianças ainda, né? A gente precisa aprender muito, mas a gente precisa realmente pensar nisso de uma maneira mais concreta, de como a gente vai contribuir para a sustentabilidade de todo esse sistema. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela atenção de vocês e está aí meu contato. Fabi, muito obrigado pela palestra, excelente. Eu acho que deu para dar uma esclarecida assim de um modo geral, né, sobre as rotas. A gente já tem perguntas aqui no nosso chat. A Rosine diz aqui, professora Fabiana, na rota CIP você mencionou que a porcentagem na blenda pode ser no máximo 10%. Isso é por causa da ramificação das cadeias no produto final? Essas isoparafinas têm uma tendência maior de formar sólidos, cristalizar em temperaturas mais baixas? Ou existe outra razão para esse limite relativamente baixo, comparando com as outras rotas, que permitem que sejam adicionados até 50%? Eu acredito, Rosine, que talvez a limitação de 10% esteja mais ligada ao fato de ser um composto só. Acredito eu, não li isso em lugar nenhum, mas acredito que seja esse o fato. Porque todas as outras rotas, elas vão dar uma mistura, né? E o querosene de aviação, então, vai ser uma propriedade específica da média de todos aqueles compostos que estão lá. Como eu estou produzindo um composto só, então, eu não vou ter a característica completa do bioquerosene de aviação. Então, por exemplo, eu preciso de aromáticos para garantir a vedação dos elastômeros. Então, eu preciso ter aromático. Eu preciso ter outros componentes que de forma tal que, na média, eu consiga ter as propriedades do querosene de aviação. Eu só Eu queria respondi, contribuir, Fabi, eu só queria complementar. Realmente, eu também entendo que é isso, né? Que é uma molécula única, né? E aí, por exemplo, você pode pensar muito na curva de destilação. Na curva de destilação, você precisa ter, né, um composto mais leve, outro composto mais pesado, então você precisa ter uma distribuição de propriedades. E aí, realmente é isso mesmo. Então, você tem toda a razão. Obrigada pela resposta. Fabi, a Kelly, seu microfone acho que está fechado, Fabi. A Kelly quer fazer uma pergunta aqui, na sequência nós temos o Alan. Kelly,
por gentileza. Oi, pessoal, boa tarde, Fabi. A minha pergunta tem a ver com um pouco com a pergunta da Rosine, e na verdade é o seguinte, né? Quando a gente fala, então, que a gente está produzindo hidrocarbonetos drop-in, que não tem, né, então, diferença com um hidrocarboneto de origem fóssil, né? É, no final, um hidrocarboneto. Então, a questão mesmo que me gera dúvida é por que sempre essa limitação de mistura, né? Essa questão do 10% eu entendi dessa mistura por ser um único composto, mas existem outras rotas que você vai ter aí você não vai gerar um composto, né? Você pode gerar outros compostos, né? Não vai ser apenas um. E por que tem essa limitação, então, de 50% de mistura? Por que você não pode utilizar simplesmente aquele hidrocarboneto, já que ele é um hidrocarboneto? Sim, de novo, é o que eu acho, tá? O meu entendimento, a Vânia pode complementar depois. Se você usa um combustível só primeiro, talvez tenha a questão da segurança, que são outro combustível, então talvez vai ter algumas propriedades diferentes do combustível fóssil. Lembrando que o querosene fóssil, ele é uma blenda de inúmeros, de dezenas, centenas de compostos, né? De forma que, na média, eu consiga ter as características que são fundamentais ou que foram pensadas naquele motor aeronáutico. Então, quando eu tenho, por exemplo, a rota REFA, vamos pegar a rota REFA, que é uma das mais comuns. Então, eu vou fazer um querosene de aviação a partir do processamento de óleos e gorduras. Na maior parte das vezes, se usam catalisadores que sejam metais, por exemplo, metais nobres, que vai dar apenas compostos parafínicos. Se eu tenho um combustível que é só praticamente compostos parafínicos lineares, eu não vou conseguir bater a temperatura de congelamento. Então, eu vou ter uma temperatura de congelamento que vai ser relativamente alta, que vai ser superior à norma. Agora, imagine um avião voando lá e esse combustível congela de alguma forma. Então, aí tem um problema, né? Porque não tem como encostar. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, cada tipo de biocombustível, de bioquerosene, vai ter uma característica diferente, vai ter um conjunto de compostos diferentes que vão dar características que não sejam exatamente iguais, talvez, né? Mas pode ser que seja uma questão de colocar aditivos, de complementar de alguma forma com outro combustível que seja alternativo, mas acredito que a indústria que a STM deve ter barrado isso por questão de segurança e por questão das propriedades fisicoquímicas daquele tipo de blenda também. O que você acha, Vânia? Não, eu acho que é isso, e eu concordo, né? Porque você tem os parâmetros, os requisitos de qualidade, que são faixas. Então, você tem que garantir todas as propriedades, né? Então, isso é complicado. Você não consegue com um único tipo de molécula, então você tem que ter essa mistura, né? E outra coisa também que é interessante, assim, se você pensar que você quer ter voos, né, que tenham uma contribuição de renováveis grande, e se você ainda tem pouco bioquerosene, então é melhor que o teor fique mais baixo para que eu tenha mais voos com essa pegada, né, de carbono, assim, que eu consiga contribuir mais, né, e não centralizar em poucos voos. Mas eu já vi notícia de voos que foram feitos com 100%, né, de combustível alternativo. Mas eu vejo, por exemplo, no começo, a Boeing até colocou para o mercado que poderia ser 1% até de diesel verde, né, que não impactaria tanto, quer dizer, são cadeias maiores, né? Então, eu vejo que é isso, assim, a tendência de querer ter mais voos, então vamos reduzir o teor, mas principalmente garantir todos os requisitos de qualidade que são inúmeros. É só porque, assim, eu penso que quando o combustível ele chegou a ter o rótulo, né, de bioquerosene de aviação, ele já tem que estar dentro de todas aquelas normas, né, assim, ele tem que já ter aquele parâmetro de qualidade de um combustível para aviação, né, então, por isso que eu fico sempre nessa dúvida, né, se ele tem todos os requisitos, está tudo dentro da faixa.
tirando, é claro, né, que hoje a gente não tem uma produção em larga escala que não teria como, de maneira alguma, você fazer essa substituição. Mas aí, então, se a gente pensasse em um momento em que teria essa produção em larga escala, se ele está dentro da faixa, se ele está, né, dentro da caracterização de um combustível de aviação, se ele tem todos os pré-requisitos e ele é um hidrocarboneto, então, teoricamente, não teria que ter essa limitação, né? Como a Vânia disse, Kelly, tem... Oi. Kelly, mas é assim, ele é um hidrocarboneto, só que um querosene, ele não é um hidrocarboneto, ele é uma mistura de hidrocarbonetos diferentes, cada um dando a contribuição. Então, esse fato de ser uma mistura, isso tem importância. Você pode fazer uma analogia com o diesel e o biodiesel, né? Então, assim, se você tem um limite para atender a performance de motor, né? Então, isso está, como a Fabiana falou, de rotas homologadas, você tem que sair tudo testado pelo usuário, né? Que é a indústria aeronáutica. Então, assim, não são todas as rotas que vão levar, né, a um combustível, mesmo sendo drop-in 100% hidrocarboneto, que vai atender todos os requisitos de qualidade que um combustível de aviação demanda. Né? Às vezes você cumpre a questão, por exemplo, igual da temperatura de congelamento, até a Rosine, complementando lá, a Rosine, aquelas ramificações, pelo contrário, eles abaixam, elas são ótimas, né, do farneseno e farnesano, né, para baixar a temperatura de congelamento. Exato. Você atende a temperatura de congelamento, mas você não atende, às vezes, lubricidade, você não atende... Você tem que ter uma quantidade de aromáticos, então, é uma série de questões aí. Não é tão simples assim. Só ser hidrocarboneto quer dizer que vai atender. Né? É isso aí. Obrigada, Kelly, pela pergunta. Está respondido? Tá ok? Sim, obrigada, eu que agradeço. Fabi, nós temos aqui o Alan Buquerque, que ele é PV também do PRH 48 da UFPE. Alan, pode fazer sua pergunta, por gentileza? Alan? Obrigado, Henrique. Ela... Oi, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bem? Sim. Oi, Sim. Fabiana. Gostaria de parabenizar pela apresentação, foi excelente. Deu para entender bem, de forma sistêmica, né, todos os processos que são envolvidos nas rotas, né, de produção de bioquerosene e também as empresas, né, que têm mostrado interesse. É uma pergunta que eu tenho, você falou em relação aos dois gargalos aí, de produzir bioquerosene de aviação, que seriam as matérias-primas e as condições drásticas, né? Nesse caso, se utilizar matérias residuais, por exemplo, como óleos e gorduras residuais, como óleo de fritura usado, resíduos de gorduras de animais, tem sido usado por essas empresas ou em pesquisas. Quais seriam as rotas que você recomendaria se fosse utilizar essas matérias-primas e quais desafios e desvantagens de utilizar essas matérias-primas? Você tem ideia? Obrigada pela pergunta. Vamos pensar juntos. Eu acredito que, enfim, o problema de usar óleos residuais está mais a questão da logística, pelo que eu já li de vários outros temas, né? Por exemplo, o biodiesel através de óleos residuais, o grande problema é a questão da logística para coletar esses óleos, né? Então, se tiver uma logística bem estruturada para fazer a coleta desses materiais que são mais baratos, seria super interessante, por exemplo, usar uma rota REFA. Por outro lado, o Brasil ele gera muito resíduo florestal, muito resíduo de agricultura, né? Então, que poderia, por exemplo, ser usado para a rota Fischer-Tropsch, que aí diminuiria bastante o preço com a matéria-prima. Mas aí tem que se haver pesquisas, então, para fazer essa testagem, né? Hoje a rota mais usada no mundo, se eu não me engano, é a rota REFA, que usa esses óleos mais caros, mas aí tem esse detalhe,
Se a gente conseguir implementar uma logística bacana para a gente conseguir usar resíduos, óleos residuais ou carcaças, né, de repente um sebo, alguma coisa do tipo, pode ser sim uma rota promissora para o Brasil. Mas eu acredito que as rotas que usem materiais lignocelulósicos talvez seja mais interessante. Não sei, minha visão, né? Não sei se alguém quer complementar com mais alguma coisa. Ok, obrigado, Fabiano. Obrigada a você. Fabi, a gente tem uma pergunta aqui, um comentário da Natália, né, nossa aluna do PRH1. Ela diz aqui: obrigada pela palestra, professora Fabiana. No início foi citado o número de voos que já utilizaram blenda de bioquerosene. Acho que foram 340 Mais mil. 340 mil voos. E, Voos comerciais. é, Isso, essa atualização foi de hoje, tá? Na verdade, assim, o site atualizou no dia 19. Então, até o dia 19, foram mais de 340 mil voos comerciais. Mundo, né, gente? Via mundo. O Brasil ainda não está nessa contagem. aí ela fala aqui: tem alguma estatística em relação ao número de voos comerciais? Porque imagino que a grande maioria desses 340 mil sejam voos de teste ou privados. Ela, Não, são voos comerciais, é o que está escrito lá. ah, Depois eu posso até mandar a apresentação ou mandar o site, né, onde são feitas todas essas estatísticas. São voos comerciais, viu, Natália? Mas Nossa, mundo, eu fiquei Brasil ainda não, assustada, porque infelizmente, não é entrou. um número bem alto. Mas você viu que eu mostrei lá um mapa onde mostra vários aeroportos que já utilizam blendas, né? Então, os Estados Unidos, grande parte dos países europeus ali, a Austrália, todos eles já têm aeroportos que já usam blendas do fóssil como alternativa sustentável. Sim, muito Mas ainda é obrigada. pouco, considerando a quantidade de voos que tem no mundo, né? Sim, realmente. Fabi, a gente também tem, na verdade, um comentário aqui do nosso grupinho aqui dos PVs, né? O Reinaldo Mirri, que é o PV lá do PRH 27 do Senai Cimatec, da Bahia. Ele falou que: Henrique, excelente apresentação. Reinaldo, você me desculpa, mas quando é elogio, a gente tem que compartilhar. Henrique, excelente apresentação da Fabiana, muito clara e objetiva, e um layout incrível. Sou um fã de boas apresentações como essa. Parabéns a Fabiana e obrigado pela palestra. Aí eu Obrigada. tirando aí, Muito obrigada. Gostei muito. Parabéns, parabéns. E aprendi também, um assunto novo para mim. Obrigada. Que bom que pôde contribuir a apresentação. Com certeza. Eu, Obrigado. eu tenho uma pergunta para fazer aqui, a Vânia. Ok. Que medo, Vânia. Ah, que medo, que medo. Então, Fabiana, né, realmente a palestra foi muito boa, e eu queria te perguntar, né, complementando aí uma discussão sobre o que seria melhor para o Brasil, né? Então, a gente tem os resíduos, igual você falou, país agrícola, né? A gente tem a parte da sebo bovino, também somos líderes, né? Produzimos em grande escala. E aí tem a questão do álcool to jet, né? Que aí você fica pensando, poxa, mas nós somos também líderes na produção de etanol, né? Como é que você vê essa rota, né? E assim, para o Brasil, eu não sei se a Amanda está por aí, se ela entrou, talvez ela tenha mais informação. Eu não sei, em algum momento parece que eu vi alguma coisa, o nome da Amanda, mas enfim. Eu não sei se alguém vai querer complementar, mas eu gostaria de saber da sua opinião, pelo que você leu, pelo que você já estudou, né? Qual que é a sua opinião sobre por que essa rota não deslanchou já no Brasil, né? Eu fico pensando que poderia ser ela é uma rota interessante, que a gente tem muito, mas a gente tem muito tudo, né? A gente tem muito resíduo. O que a gente não tem muito é óleo, né? Eu acho, né? Então, como é que você vê? Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse álcool to jet. Vânia, olha, analisando assim, pelo que eu li a respeito dessa rota, ela é uma rota que parece muito simples, né?
que ela pode ser feita a partir de isobutanol e etanol. São duas matérias-primas que dá para produzir combustível de aviação. O grande problema é que quando você faz, por exemplo, com etanol, que é o que a gente tem em grande abundância, que a gente já domina a tecnologia de produção de etanol, é um processo muito difícil, muito cheio de possibilidades. Então, a partir do etileno, que é o que se tem depois da desidratação do etanol, para transformar o etileno direto no combustível, é um processo que tem alto custo e rendimentos muito baixos. E aí o pessoal começou a estudar várias possibilidades intermediárias, com vários intermediários, assim, então vamos fazer, vou até olhar aqui, dar uma cola. Vamos fazer usando intermediário hexano, buteno, isopropileno. Então, assim, eles fizeram rotas alternativas para tentar estudar qual que é a melhor forma de produzir esse combustível aeronáutico. Só que até o momento só tem uma empresa pesquisando isso e eu não vi artigos, uma quantidade de artigos interessantes assim que estuda isso. Então tem muitos desafios do ponto de vista tecnológico para conseguir rendimentos interessantes. Como é que vai ser o caminho? Como é que é a reação? Qual a reação que eu vou planejar para ter esse hidrocarboneto no final? Eu vou priorizar o etileno, vou priorizar o hexeno, enfim, qual intermediário que eu vou priorizar de modo que eu consiga ter um rendimento que seja razoável no final. Então, eu acho que essa rota ainda tem muitos desafios tecnológicos mesmo, pelo que eu dei uma lida. Tá certo, eu também acho, né, que a gente até tentou começar a trabalhar com essa rota, né, e a gente andou apanhando um pouco aí, não é fácil, não. Agora, você falou que em nível mundial, né, a rota REFA é a que está mais desenvolvida, aplicada, né, em termos de escala industrial. E ela depende, então, de materiais graxos, né, para ter escala e ter produção. Aqui no Brasil, grande produção é de soja, né, maior produção é de soja. Mas, recentemente, a gente já viu, nós tivemos problema até de ter matéria-prima para a produção de biodiesel. Então, teria uma competição também com o biodiesel, né? Como é que você vê, e alternativa, né, você pensa que a gente poderia ter nessa produção de produzir mais óleos, né, de ter outras fontes, né, em termos de matéria-prima, o que você acha que o Brasil poderia pensar, né? O Brasil tem um território tão grande, né, para que a gente pudesse trabalhar com a rota REFA e não ficasse tão impactada não competisse tanto com o biodiesel, né? No caso da soja, compete com biodiesel, compete com alimento, né? Porque o óleo de soja está caríssimo no mercado também. Eu acredito que talvez uma alternativa interessante seria a utilização de oleaginosas que não são usadas, não são comestíveis, né? Mas não são utilizadas para alimentação. Por exemplo, a macaúba. A macaúba ela é uma palmácea e ela produz muito óleo, acho que chega a produzir 5.000 litros por hectare, se eu não estou enganada, então ela tem uma produção de óleo grande, ela tem uma vasta disseminação no território nacional e vários países aqui da América Latina, e a UFV ela vem desenvolvendo muitos estudos no que diz respeito à parte agronômica da planta, né, a parte de cultivo. Então, acredito que matérias-primas dessa natureza, assim como a macaúba, sejam bastante promissoras se for pensar na rota REFA, que a rota, talvez, do ponto de vista tecnológico, seja uma das mais simples, né? Entre aspas, simples, nada tão simples assim. Mas eu acredito em investir nessas matérias-primas não convencionais, vamos dizer assim, né? Que já não são usadas no mercado, nem para o biodiesel e nem para alimentação em larga escala. Ótimo. Inclusive, pessoal, eu tenho pensado, eu estava conversando com o Henrique, da gente trazer, né, para o nosso grupo, vamos trazer convidados, né, que trabalham com essas fontes alternativas, ou outras fontes, como a macaúba. A gente tem aqui em Minas Gerais um polo, né, e aí eu gostaria de apresentar, nós vamos convidar pessoas da área
que estão trabalhando, né, nessa área aí para os próximos seminários. Então, fiquem atentos para a gente ampliar essa discussão, né, de matéria-prima, que eu acho que é o grande gargalo, né? Porque o custo, né, do combustível é muito afetado pelo custo da matéria-prima, né? Ou seja, a gente tem que achar, nós não podemos fazer um querosene com óleo que custa R$ 9 o litro, um óleo de soja, né? Quer dizer, claro que ele está na prateleira, mas ele é menor, mas para vender por R$ 3 como combustível. Então a conta não fecha, né? Que fosse, mesmo que fosse 6 o litro, então a gente precisa buscar. Então, nós da pesquisa, nós temos que estar atentos, com olhar, né, para outras alternativas também. Mas era só isso, eu queria só parabenizar e para mim está ok. Bacana. Bom, nós não temos mais perguntas aqui no chat. Eu acho que, assim, a sua palestra, né, Fabi, foi muito esclarecedora. As perguntas aqui que as pessoas fizeram também deu para ajudar também, né, a compor aí algumas coisas durante a sua apresentação. A gente sabe, né, que essa questão de um novo biocombustível, né, ele, como a gente viu na palestra de ontem do Márcio, né, que ele havia comentado, que basicamente são três pilares, né, é a questão técnica, é a questão política e a questão jurídica, né, a gente precisa de leis para regulamentar, igual a gente viu no passado, né, a questão do etanol, do biodiesel, a gente tem todo o meio político, né, engajado, volta com a alíquota, era 12% de biodiesel, aí voltou para 11%, né, o Congresso teve que mexer os pauzinhos lá, porque teve problema no mercado, e enfim, nós somos da parte técnica, a gente procura fazer a nossa parte, né, na academia, desenvolvendo, né, os novos combustíveis aí, os combustíveis verdes, e é isso, né, contando com, é uma cadeia, né, a participação de vários personagens. Mas é isso, é muito bacana essa palestra sua de hoje. Bom, eu acho que a gente pode... Oi, Henrique, só antes de encerrar, só Sim, uma coisinha que eu queria colocar aí para vocês, que eu acho que a Fabi trouxe uma coisa bem interessante na palestra de hoje, que foi a sim, questão de como você pode ter um combustível, uma rota homologada, né? A homologação ou a certificação do combustível seria uma nova rota. Ela não falou, mas assim, eu já ouvi isso do pessoal da Boeing, né? Gente, o custo é altíssimo, como se fosse assim, eu acho que custa entre 20 e 60 milhões de dólares. É uma coisa assim, muito cara, porque tem que ter estudos você tem que produzir em grande quantidade, você tem que ter estudo em turbina, você tem que ter estudo de compatibilidade de polímeros, compatibilidade de aditivos, tudo isso pagando laboratórios caros, né? Então, é uma coisa muito cara. Então, se a gente quiser contribuir para o desenvolvimento deste combustível, nós do PRH, eu acho que a gente deveria focar nas rotas homologadas, né? E podemos sim fazer pesquisa para outras rotas, para que a gente possa publicar artigos e abrir perspectivas, mas no curto prazo, né, se a gente quiser fazer atingir patentes, né? no curto prazo, eu acho que a gente tem que pensar em rotas homologadas, porque se você sonha em realmente contribuir para que o seu combustível chegue ao aeroporto, né? Caso contrário, você vai fazer uma pesquisa que, com certeza, pode haver uma empresa interessada em pagar esses custos, né? Imagina que se você conseguir uma rota muito barata, né? Mas a questão do custo realmente é muito alto, e eu achei muito bom que a Fabi trouxe esse tema, né, para nós aqui hoje, foi muito bom. Parabéns, então, e para mim também, né, eu acho que está ok, se não tiver nenhuma pergunta,
Mas eu agradeço também, né? Nós aí hoje estamos recebendo os convidados, né? Hoje a bola está com a gente, do PRH1. A gente agradece fortemente, né, a presença de todos, em especial da Fabiana, né, pela palestra, né, que foi que ela nos brindou com essa palestra tão completa, né, e tão enriquecedora. Ok? Então é isso. Eu passo a palavra para o Henrique finalizar, então, a sessão. Bom, Fabi, mais uma vez, obrigado pela palestra, foi excelente.